Não tem como não mencionar aqueles que foram votados e aqueles que foram indicados. Eu quero confessar que estou emocionado em ocupar um lugar de destaque nesse recinto, que é um verdadeiro santuário para a justiça brasileira. Cheguei aqui pelo voto, os senhores chegaram por indicação de um presidente da República, porque aqui, e muitas vezes, e não apenas no Executivo, está em jogo a felicidade de um povo e o destino de uma nação. A felicidade de um povo é o destino de uma nação. Espero que o novo presidente do STF, o Luiz Fux, devolva a honradez ao Supremo Tribunal Federal. Será que é importante buscar um culpado? Um culpado pela pandemia, pelo aumento do preço do arroz, pelo impacto da pandemia na economia e em nossas vidas? Não precisamos buscar um culpado. A culpa é deles. Mas quem mais, na sua opinião, divide essa culpa? Multá-los? Colocá-los de castigo? A pandemia é só a pontinha do iceberg. É o único canal que mete o ferrão sem dó. Posso dizer com certeza que essa gangue de gente sem ideologia, sem patriotismo, conhecida como esquerda brasileira, esquerda uma pinóia, são gangues mesmo. Eles só se interessam pelo poder, pelo dinheiro, ainda que o preço para consegui-lo seja falar chinês e pisar em nossas carcaças. Claro que polarizaram a pandemia, pois inconformados com a perda da mama, usam a doença e a tragédia alheia em que o povo sucumbe no pântano das falcatruas corruptas e usam isso como alavanca política para o seu próprio benefício. E ainda são condecorados com a Gran Cruz da Ordem do Congresso Nacional por ter fortalecido a autonomia e a independência entre os poderes. Sério mesmo? Isso não é rir na nossa cara? 1,4 bilhão de bocas para serem alimentadas. A China é o terceiro maior país do mundo, com apenas 20% de suas terras sendo cultiváveis. A demanda chinesa por carne, soja e outros alimentos fazem os preços subirem aos céus. A China não pode ser culpada. A China não pode ser culpada por estar com fome. Ou será que a pandemia foi criada para diminuir? Deixa pra lá. O arroz tá caro pra chuchu. O negócio é trocar por milho, mano. Batata ou a bela macarronada. Eco. Mas de quem é a culpa? Do dólar alto? Com o dólar alto, fica muito mais barato para os chineses e outros países comprarem enormes quantidades de alimentos do Brasil. O dólar alto aumenta a exportação, mas encarece o preço da importação de arroz e outros produtos essenciais para complementar a falta da nossa safra ou da nossa produção. Mas por falar em produção, até quando o industrial brasileiro irá manter suas linhas de produção nas fábricas no território chinês? O lucro para os industriais é hoje, o desastre de amanhã. Quando vocês se tornarem apenas vendedores ambulantes chinesas, quero lhes lembrar quando vocês enviavam suas produções, suas linhas de produções para a China. Será que os lockdowns e o medo que aprisiona as pessoas em suas casas aumentou o consumo dos alimentos por estarem em confinamento? Será que a culpa então é do governo? Será mesmo? Ou será que a culpa é da teoria da conspiração do Ramiro dos caminhoneiros, que diz que os Xing-Lings querem derrubar o governo? Essa resposta depende de você, industrial, órgãos reguladores e donos de imobiliárias que se beneficiam com a venda de terras a governos estrangeiros. Será que a compra de terras pelos Xing-Lings na Jamaica, na África, na América Latina, incluindo o Brasil, será que essa é a culpa
dos altos preços? É verdade que eles estão roubando sementes da criativa engenharia agrônoma do Brasil e que estão levando essas sementes para a África. Sim, vão produzir alimentos lá no continente africano para abastecer principalmente a população chinesa e também para usar como alavanca, como queda de mão na competição dos preços e do domínio do mercado e dessa forma poder sufocar os mercados internos de qualquer país e de qualquer concorrência, dominar e transformar o mundo num grande silo de estoque chinês. É verdade sim que a fertilidade e clima em todo o continente africano não dará a mesma qualidade da agricultura e pecuária brasileira, mas os chineses já condicionaram o mundo com a baixa qualidade ISO Xing Ling. Qualidade? Quando o povo está com fome, o que interessa é a comida e não a qualidade. Mas eles podem roubar a semente, podem plantar o continente africano inteiro com a semente roubada do Brasil. Mas os chineses e ninguém nesse mundo inteiro não terão como plantar toda a nossa biodiversidade. Não terão como plantar o ferro, o ouro, a prata, o alumínio, o nióbio, o grafeno, o silício, o quartzo e todos os outros minerais. Por falar em silício e quartzo, o silício é responsável pela revolução na indústria dos chips dos computadores, mas todo o nosso avanço tecnológico somente alcançou esse patamar de sofisticação eletrônica por causa de uma classe de 17 elementos químicos. Um grupo de 17 elementos químicos na tabela periódica, que são conhecidos, agrupados, com o nome terras raras. Esse nome, terras raras, se dá ao fato de serem de difícil extração. Os americanos reconhecem o Brasil como o maior reservatório de terras raras. Mas a China é o maior extrator e produtor de terras raras. Por quê? Porque a retirada desses alimentos químicos tem um grande impacto no meio ambiente, por causa dos ácidos usados nesse processo e que dele desprende o sal sulfato de amônia, por exemplo. O problema com o sulfato de amônia e os ácidos e agentes químicos usados escorrem por dentro do solo, na natureza, e podem causar diversos tipos de impactos negativos ao ambiente. Mas os Xing Lings não estão nem aí para isso. E nem tampouco se preocupam com as leis trabalhistas ou ambientais. Se tem uma coisa que o governo comunista chinês não se preocupa, é com leis ambientais. Lembra da poluição em Pequim? E muito menos eles se preocupam com a saúde do minerador chinês. E muito menos ainda com a saúde do minerador brasileiro. Mas veja só que coisa interessante. Os ambientalistas Leonardo de Capicioso e Gretina Tão Bergamota não se encorajam em criticar a China. Por que será? Zangamos.